Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar de polinômios. E dentro de polinômios nós vamos começar do básico, mas já pressupondo que outros conhecimentos vocês já têm. É claro que todo mundo aqui fez 7ª e 8ª série, então sabe já bastante coisa. É só para relembrar alguns conceitos para a gente trabalhar com mais facilidade depois. Então vamos ver o seguinte, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Nós vamos falar de definição do polinômio, grau, valor numérico e termo dominante. Bom, então vamos começar com a definição de polinômios. O que é a definição de polinômios? Aqui eu vou colocar só um resumo das coisas, já que a essência vocês têm na apostila. Então vamos ver o seguinte, um polinômio em x, p de x, ele é toda expressão do tipo an x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais a2x ao quadrado mais a1 x mais a zero. O que tem essa expressão de importante? É que a n, a i é sempre um número real, porque nós vamos trabalhar com polinômios reais. O n é um número natural e E nesse caso aqui, então o que acontece? Se n é um número natural, n menos 1 é natural, vai até o x elevado a zero. A gente pode dizer que é uma situação assim. Então o que a gente tem de importante? O que é? Ainda tem mais. E o nosso i, então, ele varia de 0 até n. Quem é o i? São esses valores aqui, tanto na potência quanto nos índices dos a's, tá certo? Então, o que é um polinômio? Por exemplo, eu posso dizer que p de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 7 é um polinômio, em que n é igual a 2, a2 é igual a 2, a1 é igual a menos 5 e a 0 é igual a 7, tá certo? Então isso é um polinômio. Então isso aqui é um polinômio que a gente fala que tem grau 2, depois nós vamos falar de grau. Então isso aqui é um polinômio. Polinômio. Agora, o que não é um polinômio? Por exemplo, isso aqui eu posso até chamar de P, vou chamar de Q. Vou chamar de Q, mas não é um polinômio, algo nesse gênero aqui. Como eu tenho raiz quadrada de x mais 1. Não é polinômio porque a potência de x aqui é meio. E meio não é um número natural, tá certo? Então aqui eu só tenho números naturais na potência e também nos índices dos coeficientes. Outro que não é polinômio. Quem que também não é polinômio, vou chamar aqui de r de x, que é uma expressão algébrica, mas que não é um polinômio. Então, a gente tem aqui nesse caso aqui, a gente também não tem polinômio, porque 1 sobre x dá uma potência menos 1 para o x. Então, não pode também. Então, não é polinômio. Agora vamos ver o seguinte. O que é o grau de um polinômio? Eu falei que isso aqui é grau 2. O grau de um polinômio
de um polinômio P qualquer é dado pela maior potência de x em que o coeficiente dessa potência é diferente de zero. Então, nesse caso aqui, o grau, para você achar o grau, a gente tem algumas condições. É a maior potência de x. E aqui eu estou falando de x porque a nossa variável é x, mas poderia ser y, em t, que é muito comum polinômios em t. A maior potência de x e ainda que o coeficiente dessa potência é diferente de zero. Então, por que fala que não é o AN? Porque eu posso, por exemplo, numa soma de polinômios, conseguir que o meu AN seja zero, tá certo? E aí, então, mudou a potência. Então, vamos ver aqui. Depois a gente vai ver mais claramente essas situações. Então, o grau de P. Se eu tenho exemplos, P de x igual, vou colocar aqui, 2x ao quadrado menos 5x mais 7. Q de x igual a 1 menos x ao cubo. R de x igual a 3. S de x igual a 0. O que quer dizer esse R de x igual a 3? Quer dizer que R de x é idêntico a 3 para qualquer valor de x. É muito comum, então, a gente colocar esses três tracinhos que representam uma identidade. Aqui também, a mesma coisa quando eu tenho S de x igual a 0. Eu não quero saber qual é o valor de S de x. Eu não quero saber qual o valor de x que leva a S de x é igual a 0. Eu estou dizendo aqui que S de x é igual a 0 para todo x. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses casos aqui. Bom, agora vamos ver aqui. Qual é o grau de P? Então, quem que é o grau do polinômio P? É a maior potência de x em que o coeficiente é diferente de zero. A maior potência é 2, porque 2 é diferente de zero. Então, vem aqui, 2. Qual que é o grau de Q de x? É a maior potência de x em que o coeficiente é diferente de zero. Então, o grau de Q é igual a 3, certo? E aqui, o grau é igual a zero, porque é como se fosse 3x elevado a zero. Então, a gente tem que o grau de R é zero. E aqui, nesse caso, em que S de x é identicamente nulo, como a gente fala. Aqui é identicamente igual a 3, e aqui é identicamente nulo. Qual que é o grau do polinômio nulo? Não tem grau. Por que não tem grau? Porque a maior potência de x é zero, mas o coeficiente não é diferente de zero. Então, não tem grau. Esse polinômio aqui não tem grau. Então, o polinômio S não tem grau. Certo? Então, ficamos com essa situação. É sempre bom a gente lembrar isso aqui. Essas ideias são muito utilizadas em álgebra linear, tá? Muito utilizada em álgebra linear.